Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Eu quero começar a aula de hoje com uma frase. Para mim, até hoje, o mais importante, o que vale é contatar as pessoas, conversar com elas e poder conhecê-las um pouco mais. Essa frase não é minha, essa frase é de Milton Nascimento e é dele que eu quero falar hoje. Milton Nascimento, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1942, carioca, é o carioca mais mineiro que conhecemos. Mas muita gente acredita que nasceu em Três Pontas, em Minas Gerais, onde cresceu junto com a sua família adotiva. Em 1973, o artista era uma pessoa visada pelos órgãos repressores militares, a ditadura, né? Lembra da ditadura? Muito em função dos discos Milagre dos Peixes, que foi quase totalmente censurado. Naquela época existia censura. Quando você gravava uma música, um disco, né? Que era disco, vinil, né? Hoje DVD, CD. Tinha que passar pela crítica. E se pela censura. E se fosse censurado, não podia se tocar em rádio em lugar nenhum. Tinha prestado depoimentos em algumas delegacias e estava na mira dos milicos, que era o que eram chamado essa força repressora, né, da época, por conta das músicas subversivas. E as canções censuradas do disco foram lançadas apenas com Milton Nascimento entoando seu canto, apenas a melodia, sem a letra, já numa demonstração de poder da sua voz que mais parecia um coral. Mas em 1974, ele foi fazer um show, né, do disco censurado no Teatro Municipal, lá de São Paulo. Aí que foi a gota d'água. Ele tornou-se procurado na cidade e um coronel chamado Erasmo Dias, então secretário da Segurança Pública de São Paulo, deixou bem claro. O cantor foi fazer um show na Argentina e quando voltou começou a receber ligações, ameaças. Diziam que iam sequestrar ele e depois ia matar seu filho, que se chama Pablo, fruto de um relacionamento que Milton mantinha na época com uma icona da época lá, uma socialite paulista lá. Mesmo assim, ele continuou a visitar a cidade. Olha só a história do cara. As ameaças, no entanto, tornaram constante. Com medo de que algo acontecesse ao filho ou à mãe dele, ele decidiu que gostaria de vê-lo, mesmo que fosse à distância. Olha, coitado, né? O que ele sofreu, ter que ver o filho à distância. E quando chegou no local, seu pai tinha sido demitido no dia anterior. Nunca mais se encontraram. Triste, né? A história de vida do Milton Nascimento. Esse desencontro aí com o pai biológico e com o filho de sangue são uma tônica na vida do artista, né? Durante muitos anos, Milton delegou a carreira para alguns empresários que não souberam administrar seu dinheiro. Bom, ele teve que viver com pouca grana, né? Quase sem bens materiais, a não ser um apartamento que ele tinha na Barra da Tijuca, um bairro nobre lá no Rio de Janeiro. E essa carreira que não dava segurança financeira e as perdas dos amigos ao longo da vida, que a Elis Regina, Ayrton Senna, que foi o ícone, né, do automobilismo brasileiro, a Leila Diniz, então morreram, né, e deixou ele bem triste, quase fizeram abandonar o que ele mais gostava, que era a música, né. E Milton chegou a realizar o que seria seu último show em São Paulo, mas foi demovido da ideia depois que um garoto lá do coral, que acompanhava ele naquela noite, olhou para ele de uma forma bem enigmática, assim, bem estranha. Isso mexeu com ele. E nessa entrevista ele abre as memórias dele, né? Ele remexe nas feridas e mostra que a sua travessia como homem, como artista, é digna de aplausos. Bom, Milton foi obrigado a se afastar de ambos, sem poder contar nada a ninguém. O cantor guardou o segredo dessa chantagem durante 20 anos, não podendo nem falar com seus pais, Lilia e seu Josino.
que adotaram ainda bebê. Para conviver com essa dor, a bebida foi a fuga dele, o que levou a ter problemas, né, ao longo da sua vida. Então essa é uma breve história sobre Milton Nascimento. E eu quero que vocês, como atividade, façam uma pesquisa sobre esse ícone da música popular brasileira. Façam uma pesquisa no caderno, escrevam bastante, nada de escrever pouquinho não, hein? Que eu não vou dar nota. E compartilhem no Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, na opção Sala e opção Atividades. E vou lembrar aqueles que não fizeram minha atividade avaliativa, que vai ficar com vermelho. Tem gente que não está me entregando as atividades. Bom, vai ficar com vermelho, vai ficar de recuperação, tá? Até a nossa próxima aula. Façam essa pesquisa. Tchau!